Que Deus abençoe. Deus tem uma palavra para você essa noite. Querido, quando você entra num propósito desse, de 12 cestos cheios, é você profetizando na sua vida, que você terá não só para você, mas para aquele que chegar até você. Muitas vezes nós pensamos em nós, né? O meu eu, o meu ego, a minha vontade, o meu querer, o meu desejo, mas Deus, querido, Ele sempre pensa no próximo. Então eu falo para você, tu terás para dar, e não irá pedir emprestado. Sabe o que é isso, querido? Deus dá a bênção para a minha vida, para a sua vida, sob medida, sobrando, para você abençoar outras vidas. Essa semana eu estava lá em casa, juntando umas latinhas, juntando umas garrafas, eu ponho tudo separado. Aí ele perguntou, por que você faz isso, querido? A Bíblia diz que o fruto caído é para o estrangeiro. Então essa latinha, essa garrafa, pede que você junta e coloca separado, outros vão aproveitar. Há pouco tempo uma irmã falou comigo assim, você sabia que aquele anelzinho da latinha de alumínio é mais caro do que a própria latinha? Eu junto só aqueles anéisinhos. Eu falei assim, e você precisa? Ela falou, não, mas é dinheiro. Eu falei, mas o fruto caído não é para o estrangeiro, não é para aquele que necessita. Você fazendo isso, você está abençoando vidas, e Deus dá para você em porção dobrada. Pela lei judaica, quando o fruto caía do pé, o judeu não come até o dia de hoje. É lei, ordenança de Deus, né? O judeu, ele come fruto pegado no pé, e não fruto caído. Então eu e você fomos feitos para comer frutos do pé, o primeiro, a primícia. Agora aquele que cai é para o estrangeiro. E na lei da plantação judaica, o 7º ano de toda plantação, o dono do terreno não colhe a plantação. Ele deixa para o estrangeiro que passar, possa se alimentar e colher dela. Então nós temos que aprender a dividir o que Deus nos dá. Então falamos assim, aprenda a semear, porque a colheita é maior. Quanto mais você divide, mais Deus te abençoe. Amém? Abra sua Bíblia comigo, livro de Mateus capítulo 14, versículo 13. Apaga para mim a primeira luz aqui, por favor. Mateus 14, 13. Aleluias. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartando-se, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegado à tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse, não é mister que vão dar-lhes vós de comer? Então eles lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, trazei-os aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-lhes aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Feche os teus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, fala conosco no início dessa campanha, derrama o teu poder, a tua graça e a tua unção, prospere em nome de Jesus Cristo, ó Pai, e abençoa as nossas vidas poderosamente, para a glória e a honra do nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? A Bíblia nos fala, querido, que João Batista acabara de ser decapitado.
João Batista, Jesus disse que nascido de mulher, nunca haverá um profeta como João Batista. João Batista é o profeta maior. João Batista, querido, aleluia, nascido de mulher. Jesus mesmo diz: não haverá outro profeta como João Batista. Pensa numa geração que a gente fala de Elias. Pensa numa geração que a gente fala de Eliseu, que ressuscitou mortos até depois de morto. Jogaram um cadáver nos ossos de João Batista. E aquele soldado, na mesma hora, ressuscitou. João Batista já morto. A unção era tamanha que quando jogaram o corpo daquele soldado no túmulo de João Batista, o cadáver, aleluia, levantou. João Batista, que ele foi maior, nascido de mulher. João Batista foi aquele que batizou Jesus. João Batista era primo de Jesus. E quando Jesus ficou sabendo que João Batista havia sido decapitado, Jesus retira-se para orar. Jesus precisava conversar com o Pai. Se Jesus precisava conversar com o Pai, pensa eu e você. Se Jesus tinha necessidade de separar-se para orar, quanto mais eu e você, querido. Então, que nesse ano de 2025, enche o seu cesto de oração. Encha o seu cesto, querido, aleluia, de tempo para com Deus. Então a primeira coisa que nós aprendemos no texto, querido, nós precisamos tirar tempo para orar. É muito bom receber revelação, muito bom receber profecia, é muito bom, querido, o pastor Toninho, o pastor Kleber, a Elizabeth, a Alexandra, colocar a mão na tua cabeça e orar por você, isso é muito bom, mas eu e você precisamos, querido, de um tempo para falar com Deus. Então o primeiro propósito desse texto que Deus está nos ensinando: enche o teu cesto de oração, volte ao propósito de oração. A palavra do Senhor nos diz: orai sem cessar. E se eu e você, querido, se Jesus precisou retirar-se para orar, muito mais eu e você. Em muitos textos bíblicos, querido, Jesus, aleluia, foi para o Monte das Oliveiras. Muitas vezes Jesus retirava-se para orar, passava as madrugadas orando. O judeu tem o hábito de orar 3 vezes ao dia. Aleluia. Jesus ensinou os discípulos a orar 3 vezes ao dia. 3 vezes é o mínimo que eu e você temos que tirar para orar diante de Deus, querido. Mas não é oração superficial, não. Não é só Jesus me dá. Querido, nós temos que gerar intimidade com Deus. Só que Jesus retira para orar e as pessoas começam a ver que Jesus sai da cidade. O livro de Marcos, a Bíblia diz que Jesus, aleluia, pega um barco e retira-se para orar, mas as pessoas foram a pé, contornando, aleluia, e encontraram Jesus lá na frente. E quando encontraram Jesus, querido, Jesus poderia falar assim: peraí, nesse momento agora eu preciso orar, e deixar o povo esperando. Mas o que Jesus viu? A necessidade do povo. Fala para o seu irmão assim: Jesus sempre vai ver a tua necessidade. Sempre, querido. Jesus sempre vai preocupar com a minha, com a tua necessidade. E se nós somos discípulos do Senhor, nós temos que também aprender a ver a necessidade do irmão. Talvez o irmão não está precisando de dinheiro, talvez o irmão não está precisando de uma cesta básica, talvez o irmão está precisando de um tempo de conversa, de um abraço, de uma palavra amiga, de um ânimo. Quantas vezes as pessoas chegam perto de mim e falam: pastor Toninho, um abraço seu cura. E cura porque eu abraço com amor. E não tem coisa que aquece mais a alma de uma pessoa do que o amor. Só que nós não temos tempo. Hoje nós não temos tempo para parar para com o irmão. E Jesus nos ensina no texto que além de nós tirarmos um tempo para oração, enchermos o nosso cesto de oração, nós temos que encher o nosso cesto de compaixão. Porque quando você enche o cesto de compaixão, a pessoa não precisa pedir. Deus te mostra e você faz aquilo que Deus manda você fazer. Talvez aos olhos da sua família, aos teus olhos, é loucura, mas se Deus mandou fazer, Deus sabe mais que você, meu querido.
Tem vezes Deus vai dizer, vai e faça isso para o irmão. Senhor, mas não parece. Deus vai dizer, vai e faça. Sem perguntar. O que a mão direita faz, a esquerda não tem que ficar sabendo. Porque muitas pessoas não contam suas necessidades para os outros. Porque se contar necessidade, no outro dia, todo mundo sabe. Então encha a tua aljava nessa noite de compaixão. Jesus começa a curar os enfermos. Jesus começa a fazer milagre no meio daquele povo. E depois que Jesus faz os milagres, Jesus começa a ensinar aquele povo. Porque Jesus nunca saiu para fazer milagre, meu querido. Jesus nunca chamou os discípulos, vem comigo que eu vou ensinar vocês a curar enfermos. Vem comigo que eu vou ensinar. Não! Jesus saía para ensinar. E uma das maneiras das pessoas aprenderem era através dos milagres, das maravilhas que Jesus fazia. A Bíblia diz, querido, que uma certa hora, Jesus já pregoando há muito tempo para aquelas pessoas, estava entardecendo. Imagina, querido, nós pegamos uma hora e meia, e as pessoas já ficam doidas para ir no banheiro, para beber água. Eu nunca vi lugar melhor para beber água do que a igreja. Quem vem da igreja nunca vai ter problema de rins. Porque toda hora nunca vi isso. Toda hora sai de 2 em 2 e bebe água. Só que no deserto não tinha nem água para beber. É só bebia da fonte de água viva, que era Cristo Jesus. E de repente, querido, a Bíblia diz que os discípulos chegam, Senhor, acho que por hoje está bom. Despede esse povo. Despede esse, Senhor. Porque já é tarde. Que eles vão pelas aldeias e compram alguma coisa para se alimentar. Jesus diz, não é bom, não é mister, que eu despeço esse povo com fome. Porque Jesus, ele alimenta o espiritual e alimenta o carnal. Jesus dá a bênção por completa. A Bíblia diz que adianta você dar a paz do seu pro irmão, sabendo que ele necessita de algo. De quem vai adiantar a paz do Senhor? Primeiro vai, supra a necessidade do irmão, e depois você o saúda com a paz do Senhor, e a paz do Senhor volta para ti. Então, que Jesus está ensinando, querido, aleluia, aprenda a dividir o que Deus te deu. Eu conheço pessoas pobres que têm espírito de rico. Como assim, pastor? O que ele tem, ele divide. Ele nunca acha que vai faltar. Ele sempre tem certeza que Deus vai suprir. E tem pessoas que são ricas, mas são pobres de espírito. Ele nunca pode dar. Ele sempre quer para si. Mas a Bíblia diz, querido, que Jesus olha para aquela multidão, os discípulos diz, alimentai-os. Porque Jesus está dizendo, se vocês andam comigo, que sou o pão da vida, se vocês que andam comigo, que sabem que eu sou a água viva que desceu do céu, alimenta este povo. Eles olham e dizem, Senhor. Em outro texto, no livro de João, o Senhor diz assim, Senhor, ainda que nós tivéssemos 200 denários, ou melhor, ainda que nós tivéssemos o dinheiro de uma semana de trabalho e comprasse tudo de pão, não daria. Eram mais de 5.000 homens, querido, sem falar mulheres e crianças. Aí de repente, chega um dos discípulos e diz assim, Senhor, tem um menino ali, ele tem 5 pães e 2 peixes. Fala que chama assim, o pouco com Deus é muito. Quando você apresenta o pouco para Deus, Deus multiplica o que você tem, entendeu? Eu não sei se aquele menino tinha mais teto que os outros, mas aquele menino tinha algo para oferecer. Aquele menino, querido, ninguém sabe como, razão, circunstância, porque quando os discípulos estão perguntando se alguém tem alguma coisa, ele diz, ei, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Eles voltam para Jesus e diz, Senhor, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. O Senhor, então,
Manda o povo se assentar de 50 em 50, de 100 em 100. Sabe o que Deus faz, querido? Deus trabalha em cima da organização. Deus não trabalha em cima de bagunça. Aleluia. Muitas vezes nós queremos alimentar o povo, mas estamos fazendo bagunçado. E Deus está dizendo, aleluia, eu preciso que vocês se organizem. E eles todos se assentaram, querido. Aleluia. Jesus abençoa aqueles 5 pães e os 2 peixes. E pega os cestos e dá para os discípulos distribuí-lo. Espera aí, eram 5 pães e 2 peixes. E os discípulos pegam os cestos e começam a distribuir no meio do povo. E todos comeram. A Bíblia diz que todos saciaram. Eu não sei se um pedacinho de pão te sacia, mas eu conheço gente que come 5 pães de uma vez. Tinha uma irmã na igreja, que não vou falar o nome, que muitos conhecem, ela falava que comia 10 pães de manhã, né? Ela fala, irmã, 10 pães de manhã, mas é o desejo dela, ela gostava de comer pães. Quem sou eu para recriminá-la? Aquelas pessoas comeram até eles saciarem. Fala que chama assim, o que Deus te dá é porção completa, é para saciar-se. Quando Jesus, querido, volta para os discípulos e diz, recolhe o que sobrou. Espera aí, 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Eles vão e pegam os cestos. E algo me chama a atenção, que os cestos daquela época não era medida completa. Os cestos eram feitos de junco, eram feitos de fora de medida, um era maior, o outro era menor. E eles voltam, Jesus disse assim, quantos cestos sobraram? Eles disseram, 12 cestos cheios. 12 na Bíblia, querido, é número completo. São 12 discípulos, são 12 meses no ano. São 12, se for da Bíblia do 12, dá muito número completo. Aleluia. São 12 tribos de Israel. Porque Deus está dizendo para você, querido, quando Deus multiplica, querido, dá para todas as nações. Deus nunca vai deixar uma família de fora. Quando você está na presença de Deus, quando você está na casa do Senhor, quando você serve o Senhor, querido, Deus sempre vai satisfazer os desejos do teu coração. Então neste ano, querido, Deus vai multiplicar, terás para dar. Entenda isso, querido, nada vai te faltar. Mas é só financeiro, pastor? É principalmente espiritual. Terceira lição que eu aprendo aqui, Jesus não distribuiu, Jesus multiplicou, mas quem distribuiu são os discípulos. Falamos assim, Deus está enchendo o teu cesto, para você distribuir, você tem que distribuir, querido, você tem que distribuir. Uma cisterna que recebe água e não alimenta ninguém, essa água, ela fica podre. Nós temos que entender que o que Deus nos dá, querido, é para nós dividirmos. O que Deus nos dá é para nós abençoarmos. Então o Senhor está dizendo, ei, aleluia, vocês como meus discípulos estão recebendo a ferramenta para levar o reino dos céus aos povos. Jesus, querido, ele simplesmente faz milagre. Ele enche o teu cesto. Deus te multiplica. E você faz a obra do Senhor. Quarta lição, querido. Sempre haverá pessoas, aleluia, sentadas no meio do capim, esperando alguém para alimentá-los. Você sempre vai passar perto de alguém que está sentado e esperando receber algo de você. Então, sempre tenha algo para distribuir. Eu disse, Senhor, nós não temos nada. Mas tem um menino que tem. Como é que é, pastor?
Os discípulos que andavam com Jesus não tinham, mas o menino, pouco que ele tinha, multiplicou-se. Você já viu aquelas pessoas que vão à sua casa? Você está esperando uma pessoa, duas pessoas na sua casa, e de repente vai só encostando o carro, só encostando o carro. Ah, meu Deus! E agora? As pessoas vêm, comem, saciam e sobram. É assim que Deus faz, querido. Quando você entende que o que Deus te deu é para você se saciar e saciar alguém, Deus sempre vai multiplicar os pães. Deus sempre vai multiplicar os peixes. Pão fala de porção diária. Peixe fala de vidas. Tem vidas esperando para ser saciado. Tem vidas esperando você dizer para elas: acalma e assenta, que Deus vai trazer a sua porção. Sempre haverá pessoas esperando você dizer: eu vou à tua casa. Sempre haverá pessoas dizendo, aleluia, esperando você dizer para ela: eu quero te ouvir. Enche o teu aleluia, enche o teu cesto nessa noite, querido. Deus está falando hoje de multiplicação. Deus está falando hoje para você, querido, se o teu cesto durante o ano passado inteiro esteve vazio, você nunca pôde dizer para alguém: eu tenho para te abençoar, eu tenho para te oferecer, eu tenho para te agraciar. Este ano, querido, quanto mais você abençoar, mais abençoado você será. Uns têm amor, outros têm compaixão, outros têm oração, outros têm disciplina, mas sempre haverá alguma coisa no cesto para abençoar alguém. Então fala para você assim: o campo sempre haverá pessoas esperando algo de você. Você lembra de Jesus? Jesus sobe para o monte para orar, e de repente ele chega na cidade, tem um alvoroço. E Jesus para e disse: o que está acontecendo aí? Ele disse: chega o homem e diz: Senhor, o meu filho, Satanás joga ele no fogo, joga ele na água. O meu filho está sofrendo. Só que os seus discípulos oraram por ele e não expulsaram o demônio. Jesus olha e diz: homens de pequena fé. Só que Jesus olha para aquele homem e vê que o problema não está nos discípulos. O problema está naquele homem. Jesus olha para aquele homem e diz assim: ei pai, você tem fé para que isso aconteça? Como assim? O problema não está com os discípulos, o problema está com você. Porque os discípulos oraram, não saíram, porque você não tem fé. Muitas vezes, querido, o inimigo vai tentar te envergonhar, vai dizendo: você não está com nada, você não tem nada, você anda com Cristo, você está tantos anos na igreja, agora você me dizer que você tem autoridade para expulsar demônio na minha casa, você orou e nada aconteceu. Satanás sempre tenta me diminuir, te diminuir. Mas é Jesus, querido, vendo isso, Jesus diz: ei, tem fé para isso? O pai dele: Senhor, acrescente a minha fé. Aí Jesus: então traga o menino aqui. E Jesus expulsou o demônio do menino. O que você aprende nessa noite, querido? Não interessa se da primeira vez não deu certo, faça de novo que o milagre vai acontecer. Nunca desiste que da primeira oração não funcionou. Eu me lembro uma época, muitos anos atrás, eu nem pastor eu fui orar para um menino. Eu achava lindo o meu pastor pegar e soprar nas pessoas, e as pessoas caírem. Naquela época era novidade. E eu fui orar por uma menina, você lembra disso, amor? Eu fui orar para a menina, lá no São Paulo César, fui orar pela menina, e eu, certeza que eu tinha a mesma unção do meu pastor, eu soprei na menina, o demônio veio, entrou dentro da minha garganta, fiquei rouco na hora. E eu tentava falar, e eu vi que o demônio saiu dele pulando na minha garganta. Eu coloquei na mão na minha garganta,
Satanás, sai agora, em nome de Jesus. Eu vi aquela bola saindo da minha garganta. Olhei para a menina e disse assim: vá, que Jesus te curou. Ela, a minha dor de cabeça sarou. Nunca desista no primeiro fracasso. Os discípulos não desistiram, porque aquele homem tentou diminuí-los. Pelo contrário, Deus os exaltou e o nome do Senhor foi glorificado. Então, nessa noite, querido, o que você está precisando que Deus faça nas multiplicações da sua vida? Terceiro ponto. Muitas vezes, querido, eu e você, aleluias, recebemos o milagre e desprezamos o resto. Muitas vezes, aleluia, Deus faz algo para a nossa vida, há mais do que aquilo que nós necessitamos, e nós simplesmente não valorizamos. E Jesus olha para os discípulos e diz: vá e ajunte o que sobrou. Fala para o seu irmão assim: se você abençoou uma vida, tem outras com a mão estendida esperando por você. No passado eu fiz. No passado eu orei. No passado eu pulava em mistério. No passado eu cantava. No passado, querido, o nosso Deus é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. O que Deus te deu, se você colocar em ação, nunca vai faltar o óleo sobre a tua cabeça. Aleluias! A lâmpada nunca se apagará, o azeite nunca terminará na sua lamparina, se você for aquele que esteja nas mãos do Senhor. Sobrou, joga fora. Dá para o cachorro. Já recebi mesmo. Querido, entenda isso. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite: eu te dei para você abençoar. Eu sempre falo do Martins, que tem dias que eu falo com o Martins, você pega o carro novo, entra nesse Corinto, nessas ruas, irmãos, as ruas daquelas fazendas que a gente vai, tudo esburacado, tem lugar que até de trator é difícil de passar, e lá vai o Martins com o carro novo dele. Foi: Martins, vai. Ele disse: pastor, o principal é fazer a obra de Deus. Quer dizer, se um carro estragar, Deus dá condições de comprar outro. Mas o carro dele nunca estragou. O carro dele nunca furou um pneu. Sabe por quê? Porque quando você faz a obra de Deus, o seu cesto sempre estará coberto de unção. Então, neste ano, querido, que é o ano que você vai buscar os 12 cestos cheios, te prepare, vai ser o ano que você vai transportar a bênção. A Bíblia diz no versículo 18: então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, o que nós temos é pouco, o que nós temos não vai dar. Senhor, eu tenho 6 meses de crente. Senhor, eu preciso orar para expulsar o demônio e eu tenho poucos dias de igreja. E Deus está dizendo: traz a pessoa, faz ela sentar e coloca a mão, porque tu abre a boca e Deus encherá. Não importa, querido, se você tem pouco ou muito, se você apresentar a Deus, Deus multiplicará na tua vida. Eu vejo milagres de Deus todos os dias na minha vida. Esses dias agora, eu estava com a Alexandra assim: Alexandra, eu ganhei 3 ternos, mas estou precisando de um sapato novo. Falei com a Alexandra pela manhã. Eu orei a Deus hoje, pedindo a Deus um sapato. De tarde, o telefone da Alexandra toca: Alexandra, pastor Toninho está aí? Alexandra, tá. Fala com ele para não sair não, que eu estou levando um presente para ele. O que é? Um sapato novo. Precisou de eu pedir? Eu só falei com o pai, e tinha alguém que tinha no seu cesto um sapato novo do meu nome, e disse: é do meu servo. Está dando para você entender, querido? Eu não sei o tamanho do teu cesto, mas eu sei que o seu cesto vai se encher nessa noite. O que é que você tem para distribuir?
Ah, pastor Tony, chega. Cansei, querido. Enquanto você sentir-se cansado, o seu cesto vai permanecer vazio. Então se enche de autoridade nessa noite. Se enche de unção de Deus nessa noite. Saia daqui, querido, revestido na autoridade. Saia daqui preparado para os seus cestos cheios. Porque você vai ver milagres e algo chegando na sua vida e você está nem esperando mais. Você nem acredita mais. Se creres, verás a glória de Deus.